Olá, eu sou o professor Leandro. Na aula de hoje iremos falar sobre trigonometria. O que é trigonometria? Trigonometria é uma palavra de origem grega que remete à medida de três ângulos. Os estudos dessa área da matemática voltam-se para os triângulos, que são polígonos que possuem três lados e, consecutivamente, três ângulos. O que é seno, cosseno e tangente? Seno, cosseno e tangente são divisões realizadas entre as medidas de lados de um triângulo retângulo. Elas podem ser usadas para relacionar essas medidas de lados a medidas de ângulos. Essas divisões são conhecidas como razões trigonométricas. Definição de seno, cosseno e tangente. Pessoal, aqui no caso já são as razões trigonométricas. A primeira razão trigonométrica que nós temos aqui é o seno, que é a razão. O que é razão, galera? Razão nada mais é que uma fração. É um número pelo outro. Então é o valor do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que é o cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E por último, tangente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tranquilo? Tranquilo, né? Como nós falamos em triângulo retângulo, eu vou falar um pouquinho sobre o nome dado, né, aos lados de um triângulo retângulo em relação ao ângulo. No caso aqui, o ângulo que nós vamos trabalhar é esse ângulo aqui que nós vamos trabalhar. Beleza? Então vamos lá. Todos os nomes que eu vou citar aqui é relacionado a esse ângulo. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro, nós temos o cateto oposto. Professor, por que cateto oposto? Se ele é oposto a alguém. Nesse caso, ele é oposto ao ângulo. Perfeito? Nós temos o cateto adjacente. Pessoal, o cateto adjacente é o cateto que liga o ângulo de 90 graus ao ângulo trabalhado. E por último, a hipotenusa. A hipotenusa ela tem duas características. Primeira característica, ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Segunda característica, ela é maior segmento do triângulo retângulo. Perfeito? Bom, vamos lá. Calculando seno, cosseno e tangente. Galera, esse valor desse ângulo eu coloquei propositalmente. Por que eu coloquei propositalmente, galera? Eu coloquei propositalmente porque eu quero montar a tabelinha de dos ângulos notáveis, tá bom? Bom, vamos lá. Uma coisinha bem rápida. Por que é considerado um triângulo retângulo? Porque eu tenho um ângulo de 90 graus. Tranquilo? Tranquilo, né? Bom, vamos lá agora. Professor, como que eu faço? Como que eu começo isso? Eu não sei por onde começar. Bom, é muito simples. Perceba que para calcular o seno, eu necessito da hipotenusa. E a hipotenusa aqui é algo que eu não tenho. Como que eu sei que eu não tenho, professor? Porque o segmento de reta oposta ao ângulo de 90 graus não tem valor aqui, tá? Então vamos calcular por Pitágoras, tá ok? Ah, professor, eu não lembro do teorema de Pitágoras. Bom, o teorema de Pitágoras, ele está aqui. Nós temos a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Ok? Que é hipotenusa? Não temos. Estamos procurando ela. É igual ao cateto, que é 20, ao quadrado, mais o cateto ao quadrado. Tá bom? Ah, não esqueça, a hipotenusa também é ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, que é 400, mais 20 ao quadrado, que é 400. Ok? A hipotenusa ao quadrado é igual a 800. Galera, perceba, ó, qual é o contrário da potência ao quadrado aqui, ó, do 2? É a raiz quadrada, tá bom? Então, ó, raiz quadrada de 800, fatorando, tá aqui. Pessoal, quem tem dúvida como fatorar, dá uma olhadinha na aula de raiz quadrada. Lá dá para ter uma noção. Qualquer dúvida, é só chamar. Vamos lá. Seno de 45. O ângulo a ser trabalhado é o ângulo de 45. Então, ó, cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Tá ali, ó. 20. 20 centímetros. Coloquei lá, 20. Quem é a hipotenusa? Nós acabamos de encontrar ela aqui, ó. Tá? Então, 20
raiz quadrada de 2. Tá ok? Beleza? Simplificando o 20, 20 dividido por 20 dá 1, tá? E raiz quadrada de baixo, perdão, desculpa. Ó, 20 dividido por 20 dá 1. 20 dividido por 20 dá 1. 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Beleza? Tem um problema, eu não posso deixar a raiz quadrada, ou qualquer tipo de raiz, no denominador. Então eu tenho que tirar do denominador. Como que eu faço isso? Eu vou multiplicar. No caso aqui eu tenho raiz quadrada de 2 embaixo. Eu vou multiplicar a raiz quadrada de 2, tanto em cima quanto embaixo. Então, 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado, tá? Ou raiz quadrada de 4. Lembre-se, se quiser dar uma olhadinha na aula de raiz, tá ok? E raiz quadrada de 4 nada mais é do que 2, beleza? Então, o seno de 45, raiz quadrada de 2 por 2, beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Próximo, vamos aqui calcular o cateto, calcular o cosseno e a tangente ainda daquela situação anterior. Bom, perceba, cosseno é cateto adjacente, o cateto adjacente tanto faz, como os catetos são iguais, tanto faz você pegar um ou outro, tá? Dividido pela hipotenusa. Opa, a hipotenusa não tanto faz não. Nós calculamos anteriormente e nós temos 20 raiz quadrada de 2. Tranquilo? Tranquilo, né? Bom, simplificando, galera, 20 dividido por 20 dá 1. 20 dividido por 20 dá 1. 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Beleza? Lembrando, não podemos deixar a raiz embaixo. Então, nós iremos multiplicar novamente, igual fizemos anteriormente. 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Beleza? Tranquilo? Cosseno de 45, então, é raiz quadrada de 2 por 2. Bom, vamos analisar agora a tangente. Bom, cateto oposto por cateto adjacente é mais fácil, né, galera? É 20 dividido por 20, que vai dar 1. Então, tangente de 45 é 1. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Bom, calculando seno, cosseno e tangente ainda, tá? Nós voltamos aqui para dois valores aqui, ó, 60, 90. Como eu disse, eu quero construir a tabelinha de ângulos notáveis, perfeito? Tranquilão? Então vamos lá. Para construir a tabelinha de ângulos notáveis, nós temos que saber o ângulo 30, 45 e 60, perfeito? Então vamos lá, continuando, deixa eu trocar aqui, caneta, tá, vamos lá então. Perceba, galera, quando eu for calcular o seno de 60, eu terei um imenso problema. Por quê? O seno de 60, eu preciso do ângulo oposto, e eu não tenho. E para calcular a tangente também. Então, o que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu vou calcular o Pitágoras. Eu vou encontrar por Pitágoras o valor que está faltando. Tá? Então, o que Pitágoras diz? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, nós temos. Quanto vale a hipotenusa? Nós sabemos que a hipotenusa é o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Tá? Então, 20 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, que é o cateto, um dos catetos, mais o outro cateto ao quadrado. Nessa primeira etapa, galera, não interessa qual cateto é oposto e qual cateto é adjacente. Então, nós temos 20 ao quadrado, 400. 10 ao quadrado, 100. Mais c ao quadrado. Vamos isolar o c ao quadrado? Então, ó, o 100 está positivo, passou negativo. Então, 400 menos 100, 300. C ao quadrado é igual a 300. Perceba, esse valorzinho aqui, ó, ele vai passar em forma de raiz. Então, olha lá. Raiz quadrada de 300. Beleza? Fatorando 300, nós temos 10 raiz quadrada de 3. Perfeito? Perfeito. Então, vamos agora calcular o valor de seno de 30. Olha lá. O seno de 30 é muito simples. É o cateto oposto. Professor, como que eu vejo o cateto oposto? Galerinha, oposto
ao seno de 30. Então, ó, oposto ao ângulo 30, ó. Oposto lá, ó. Então, nós temos 10, dividido pela hipotenusa, que é 20. Simplificando, nós teremos 10 dividido por 10, 1. 20 dividido por 10, 2, tá? Nós apenas simplificamos essa fração aqui, tá ok? Agora o cosseno. Cosseno de 30, mesma coisa, galerinha, olha lá. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Bom, quem é o cateto adjacente ao ângulo 30? Bom, o adjacente é o que nós acabamos de encontrar. Seria esse valor aqui, né? Então, 10 raiz quadrada de 3 dividido por 20. O 20 é a hipotenusa. Olha, mesma coisa, eu vou simplificar por 10, tá? 10 dividido por 10, 1. 1 vezes raiz quadrada. 1 vezes raiz quadrada de 3, nós temos a raiz quadrada de 3. 20 dividido por 10, nós temos 2. Então, cosseno de 30 é igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Beleza? Então, tangente, cateto oposto. O cateto oposto, no caso 30, é 10. E o cateto adjacente que nós acabamos de encontrar. Mesma coisa, galera, ó. Simplificando, tá? Então, vai dar 1 em cima, tá? Beleza? 1 em cima e raiz quadrada de 3 embaixo. Isso não pode acontecer. Então, ó, 1 vezes raiz quadrada de 3, nós temos raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é o mesmo que raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9, 3. Beleza? Então, a tangente de 30 é igual a raiz quadrada de 3 por 3. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Bom, vamos agora para o seno, cosseno e tangente de 60. Agora, já até coloquei o valorzinho aqui, ó, dei uma atualizadinha, coloquei o valorzinho aqui, né? Então, vamos lá. Seno de 60. O seno de 60 nada mais é que cateto oposto, tá aqui, 10 raiz quadrada de 3, pela hipotenusa. Então, olha lá. 10 raiz quadrada de 3 dividido por 20. Nós vamos simplificar, olha, simplificando. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. 20 dividido por 10, 2. Tranquilo? Tranquilo, né? Próximo, cosseno de 60. O cosseno de 60 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, ó, cateto adjacente, 10, dividido pela hipotenusa, 20. Então, nós teremos, simplificando, obviamente, né? Simplificando por 10 e por 10, nós teremos 10 dividido por 10, 1. 20 dividido por 10, 2. Beleza? Tranquilo? Tangente de 60. A tangente de 60 é os dois catetos. Então, o cateto oposto, que é 10 raiz quadrada de 3, dividido por 10. Olha lá, simplificando por 10, 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. 10 dividido por 10 também dá 1. Raiz quadrada de 3 dividido por 1, raiz quadrada de 3. Beleza? Tranquilo? Temos, assim, uma tabela dos principais ângulos. Esses ângulos são mais utilizados, ok? Esses ângulos chamamos de ângulos notáveis. Prontinho. A tabela está pronta. E assim chegamos ao fim de mais uma aula. Bom estudo!